Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, da Ação Restauracionista. Estou aqui hoje com o Padre Longdoni para mais um Conversas com o Clero. Salve Maria, Padre Longdoni, como você está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Salve Maria a todos da terra de Santa Cruz. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com o senhor Matheus Lassan, da Ação Restauracionista. Desta vez, versão Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nas terras cariocas. Fizemos muitas visitas, não somente no Rio de Janeiro, também passamos na Bahia, Canudos, perto de Xique-Xique. E ali fizemos bastante coisa, especialmente no nível sacramental, histórico e restauracionista. Mas aqui no Rio, a grande visita, o ápice no Rio de Janeiro foi em cima da Petrópolis. Petrópolis é uma experiência... Claro, não vamos dizer que o ápice foi a capital, porque isso foi uma degeneração completa. Exato, rezemos pelo Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida, o ápice da viagem no Rio foi Petrópolis, mas o grande ápice realmente foi Canudos. Mas, sem dúvida, a experiência de Petrópolis, ou podemos dizer assim, o incidente de Petrópolis, foi que dia mesmo? Do dia 16 ao dia 19. Pois é, foi realmente um incidente muito interessante que eu penso que deixará marcas profundas no imaginário brasileiro nas próximas gerações. E vamos, com o tempo, indo mostrar nossos estudos, evidentemente, sobre o Brasil, sobre o Império, sobre a República, mas o momento ainda está em fase de crescimento. Não vamos ir tão rápidos e atropelar, por assim dizer, ou jogar a carroça na frente dos bois. Um passo de cada vez, mas estamos aqui somente para comentar alguns aspectos acidentais nas nossas pesquisas, especialmente que o senhor Matheus Lassan está conduzindo. Então hoje o nosso Conversa com o Clero será envolvendo Canudos, Antônio Conselheiro, Espírito Burguesia, o Império, antes da Revolução... Halimã, de tudo um pouco. Halimã, de tudo um pouco. Então, um bate-papo, Conversa com o Clero, de fato. Então, padre, o que você quer começar falando? Bem, já que estamos no Rio de Janeiro, seria bem oportuno dizer aquilo que se passou no Rio de Janeiro. A saber, foi no Rio que começou o Novo Brasil, que morreu o Novo Brasil, e que hoje existe já um pós-Brasil que já não é nada. Já está fora daquilo que pode-se dizer que é uma brasileiridade, que já é um distanciamento de Portugal. Bem, eu tive a satisfação de visitar hoje mesmo o convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro, com o senhor Matheus Lassan. Também já passamos em Petrópolis, vimos aqui muitas coisas históricas do Rio de Janeiro. Alguns episódios engraçados no Rio, né? Porque o Rio, vocês sabem como é que é. E começar, penso, sobre aquilo que se deu antes dos incidentes no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, provavelmente em Portugal. Então nós vimos lá na Biblioteca Nacional hoje também um busto de Dom João VI, que fica logo na entrada, antes de subir para os próximos andares. Ele fundou a Biblioteca Nacional. Então acho que melhor começar daí. Como era, por exemplo, antes do Brasil, Portugal já em degeneração e criação do Brasil moderno e não o Brasil tradicional português. Então, por exemplo, uma coisa que muito monarquista diz é sobre Dom Pedro e Dom Pedro II, mas Dom João VI fica com uma figura oculta ali no canto. Ele foi o primeiro imperador, de fato, do Brasil, porque, de fato, ou melhor, de direito, porque no acordo entre a independência do Brasil com Portugal, Dom João VI se tornou o primeiro imperador do Brasil. Isso não é muita gente que fala, mas de direito ele foi o primeiro imperador. Bem, foi interessante na Biblioteca Nacional, que foi a biblioteca fundada por Dom João VI, enquanto ele esteve aqui no Rio de Janeiro. E veja só, ele estava no Rio de Janeiro fundando a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional, o Banco do Brasil. E o que estava acontecendo em Portugal nesse período? Porque é uma coisa pouco estudada. A família real veio para cá, e o que aconteceu em Portugal? Portugal deixou de existir nesses 16 anos de Dom João VI no Brasil? Não, evidentemente. O que eles estavam fazendo lá? Sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, tentando expulsar as tropas francesas de Portugal e fazendo guerra a Napoleão. Por quê? Dom João VI, antes de vir para o Brasil, ele disse para os portugueses receberem de braços abertos o Junot, o general de Napoleão, general francês. Então recebam aí de braços abertos, façam aí uma boa cortesia com ele. Então quando o Junot entra em Lisboa, ele entra sem resistência nenhuma. Ele recebe de braços abertos pela nobreza e por um diretório, pelos padres e os nobres da cidade, dizendo: olha só, tá tudo certo, que bom que você chegou aqui. O nosso rei ele teve que dar uma saída, uma escapulida para ali onde, então ele foi atravessar o Atlântico. Dom João VI passa 60 e tantos dias, 70 dias, 2 meses e tanto no mar. E quando ele aporta na Bahia, as duas coisas que ele faz logo que chega são abrir os portos aos ingleses e declarar guerra a Napoleão. E a declaração de guerra a Napoleão é muito interessante, porque ele fala assim: e este homem que por causa da sua revolução, dos ataques à fé católica, à monarquia, ao trono, ao antigo regime, então eu declaro e eu peço e eu ordeno aos meus servos e vassalos que façam guerra a Napoleão por terra, por mar, na cidade, fora da cidade. Parece até uma maldição, não é verdade, padre? No campo, fora do campo, da cidade, fora da cidade. Parece muito uma maldição de Deuteronômio. Muito interessante. É exatamente assim que ele faz a declaração. Ou seja, atravessa o Atlântico, aí faz uma declaração de guerra a Napoleão. Podemos dizer que é o pré-jeitinho brasileiro isso aí, né? O jeitinho brasileiro de fazer guerra. Eu tô falando de fato, sabe, padre? Ah, sim. Não tô falando aqui da interpretação dos fatos. Essa interpretação eu deixo pra pessoas assim como eu. Carecas mais lustrosas do que a minha. Entende? Especialmente as paulistas, né? Especialmente as paulistas. Essa aí tem mais de uma referência nessa aí. Essa aí tem mais de uma referência. Eu estou falando daquela que não me dá problemas.
Aqui dá problemas, eu não estou me referindo a ela. Pois Inclusive, eu acho muito boa essa aí. Essa é muito boa. Essa é muito boa. A outra que não. A outra que não. Haha. Muito bem. Então, hoje nós visitamos o convento de Santo Antônio. E esse foi o convento dos freis franciscanos, que foi fundado o quê? 1700, 1600, quase 1700. Século XVII. Século XVII. E durante o período da independência, dois franciscanos foram muito importantes, especialmente o Frei Sampaio e o Frei de Arrábida. O Frei Sampaio foi ele quem escreveu e redigiu o Fico de Dom Pedro I. Esse Frei Sampaio, comprovadamente maçom. E o Frei de Arrábida era o confessor de Dom Pedro I. Dom Pedro I, para quem não sabe, ele tem mais de 30 filhos registrados, fora os registrados, e entre esses registrados tem filho com uma freira. Então, algumas pessoas aí, como o nosso amigo Rafael, não é? O Rafael. Inclusive, nós estivemos em Petrópolis por indicação do nosso amigo Rafael Rafux. Grande abraço ao Rafux, esse cabra aí da internet. Muito bem, ele fala o seguinte: não, a igreja apoiou o padre. Se o clero disse, então é de Jesus, correto? Exatamente. Não é assim? Não, na igreja de Bergoglio é assim. Então. Na igreja de Cristo, não. Então. Eu não tenho culpa que os franciscanos no Brasil são, desde sempre, um fenômeno um tanto quanto brasileiro, e não tanto europeu. O franciscano na Europa é uma coisa, o franciscano no Brasil é outra. Se os senhores não sabem, no Brasil, especialmente nas Américas como um todo, o franciscanismo sempre foi revolucionário e o jesuitismo sempre foi tradicional. Toda história da América Latina, Brasil especialmente, vocês podem perceber o seguinte, é um padrão. Tem revolução? Tem franciscano. Verdade. Tem ultramontanismo e luta contra as forças das trevas? Tem jesuíta no meio. Quantas ordens franciscanas a maçonaria fechou na história? Como se grande parte fazia parte da loja. Então, vai fechar as lojas dos irmãos? Literalmente os frades? Não tem como. Não tem. Então, se o imperador... O máximo é confiscar as igrejas, porque tinha muito ouro nas igrejas franciscanas. Ainda tem. Ainda tem. Muito ouro. Atenção. É ouro para todos os lados. Então, você veja só. A ordem da pobreza, aquela que o padre não pode ter posses, não sei o que. Você vai ver a igreja. Essa igreja, vou colocar agora, ela é em ouro. Não é uma restauração que pintaram de dourado. Aquilo ali é ouro. Por quê? Veja só como fizeram. Os franciscanos não podem ter posse. Então, os franciscanos fizeram ao lado da cela dos franciscanos a igreja da Ordem Terceira. Só que a Ordem Terceira é de leigos, de pessoas, não é? Da nobreza e tudo mais. E eles podem ter posses. Então, na igreja da Ordem Terceira, que é administrada pelos franciscanos, mas não é oficialmente dos franciscanos, tem ouro nos bancos, na parede, no teto, no altar, em todo lugar. Qual o problema? Se o clero diz, o padre diz, então diz qual o problema. Então. E é justamente isso que algumas pessoas não entendem quando nós falamos da modernidade. A Ordem Terceira foi criada por São Francisco de Assis para ser o reduto daqueles que, não podendo abandonar o mundo completamente, desejam de algum modo viver uma vida religiosa, mesmo que no mundo. O maior exemplo, evidentemente, é São Luís IX de França. Atenção. Esse rei, sim, com o espírito franciscano. Exato. E São Luís IX, podemos dizer, sem dúvida, era o homem mais pobre da França. Não porque não tinha pecúnia, não é porque não tinha dinheiro, mas o espírito que ele possuía era de verdadeira pobreza. Você não vai ver opulência na vida de São Luís IX, você não vai ver um espírito aburguesado, moderno. Isso não existe. Acontece que na modernidade a coisa é sempre pior. E é o que nós vemos. E não é coincidência, digo, não é por acaso, não é que simplesmente aconteceu, não é simplesmente algo que, é uma coincidência, aconteceu uma vez. Não, é um padrão. Logicamente que, onde na ordem religiosa, na vida religiosa, entra muito dinheiro, o espírito do mundo também entra. Foi o que aconteceu aqui ao lado, onde nós estamos perto do convento. Um convento que mantinha muito ouro, muita atividade intelectual e é próximo à nobreza, evidentemente terá um papel revolucionário justamente quando se quer fazer a independência. E foi exatamente o que aconteceu. A Igreja Católica, melhor dizendo, os franciscanos, eu digo a Igreja Católica porque não houve um grande movimento de negação do fico nem da independência, infelizmente. Claro, grande parte já era liberal. Vide lá o caso do Frei Caneca, por exemplo. São um dos milhares que tivemos no Brasil. Fora aqueles padres que eram, de facto, da maçonaria, tinham orgulho de serem maçons e padres ao mesmo tempo. Bispo pró Dom João VI, só do Maranhão. Só do Maranhão. Nenhum outro. E Jesus da Santíssima Trindade, se não me engano. E acontece que os franciscanos fizeram grande parte disso. E por que fizeram? Claro, imagina como vai ajudar o nosso convento, nossa ordem, como vai prosperar as missões, né? Tudo pela missão. Resultado, você joga o Cristo debaixo do tapete e você depois constrói um bom ornamento, uma boa catedral, uma boa igreja, e você coloca o ouro como Deus e o Cristo como um adorno ao ouro. É um crucifixo de ouro que por acaso tem um Cristo. Exatamente. E não é à toa que essa gente favoreceu Dom Pedro I, e também a Revolução, os liberais, a maçonaria, etc. E tudo aquilo que se pode dizer que é o mundo pois é, eu tava falando, né? O confessor de Dom Pedro I era o Frei Francisco de Arrábida, e depois se tornou bispo.
E ele era um confessor muito bom, porque Dom Pedro I tem 30 filhos registrados, inclusive um com uma freira. Então, Dom Pedro I fez um cisma na Igreja Católica. Ele rompeu relações com a Santa Sé durante o tempo. E ficaram uns 10 anos rompidas as relações entre Portugal e a Santa Sé por causa das atitudes de Dom Pedro I. Aí, tem uma certa pessoa que disse, né, um certo cidadão da Igreja Católica que viveu verdadeiramente pobreza, pelo fruto os conhecereis. Que belo confessor, não é não? E as pessoas esquecem do mais básico hoje. Cristo não tinha onde colocar a cabeça. Enquanto isso, Dom Pedro colocava e reclinava sua cabeça nos braços de uma freira. Este é o estado religioso lamentável da de uma freira que nós temos ciência, fora as várias outras mulheres que ao mesmo tempo. Outras coisas. E, evidentemente, não somente isso, é triste ver uma situação assim, como que hoje, aonde foi, logo ao lado da igreja, o local próprio das reuniões secretas da maçonaria para fazer o fico, era onde, hoje em dia, é o confessionário modernista. Então, chega até simbólico. A sala onde se discutiu os maiores segredos da nação é hoje um confessionário modernista. Só para te interromper rapidinho, meu padre. Por que as reuniões pró-independência aconteciam no convento de Santo Antônio? Porque, formalmente falando, Dom João VI havia proibido a atividade de sociedades secretas em todo o Império Português. Então, no Brasil, Portugal, na Angola, era proibida a maçonaria, oficialmente falando. Mas ela existia de modo clandestino, com certas vistas grossas das autoridades. Mas, para não ter nenhum problema, onde é que se reuniam? No convento. Por quê? Nossa, como esse povo é católico. Eles vão para o convento rezar e proclamar e conspirar a favor de Deus. Inclusive tinha um tabuleiro xadrez na entrada da... A única sala de todo o convento de Santo Antônio que o piso é preto e branco, quadriculado, é na sala da biblioteca em que aconteciam as reuniões, e que hoje é o confessionário. Será que tem alguma simbologia aí ou é coincidência? Então. Tem que ser penso melhor, né, caridade? Então. É impressionante, é degradante, é patético, é uma degeneração total, absoluta. As pessoas que defendem que esse império é maçônico estão com a cabeça nas nuvens e são loucas, são pessoas degeneradas também. Perdão, quem diz que o império é maçônico está correto. Quem diz que não é maçônico está com a cabeça nas nuvens. Exato, perdão. E, igual que o doido. Tanto que, se nós olharmos dentro da história do Brasil, houve uma certa... A gente falou de Pio XII. Sabia que lá na tumba de Dom Pedro II tem lá uma imagem de Leão XIII? Não só de Leão XIII, também tinha lá os astros que a princesa estudava. Uma representação um pouco astrológica, eu diria. Não chega a ser astrológica, mas é engraçado. Mas o guia do passeio fala que é astrológico. Não, é aquela coisa. A gente espera a caridade sem precedente. Ele deve ter confundido astronomia, astrologia, tudo. Certamente. É igual quando o Dom Rodrigo da Silva confunde o número, pensa pessoa, imagina. Então, é engraçadíssimo. Inclusive, são muito parecidos esses personagens, Dom João VI e Dom Rodrigo da Silva. A gente tem que fazer um comparativo um dia, sabe? Muito bom. A gente tem que fazer um episódio sobre a semelhança entre Dom Rodrigo da Silva e Dom João VI. Eu acho que não vai caber. Não vai caber. Primeiro que os dois são dois grandes. Só na thumbnail vai ficar os dois apertados, pra começar aí. Depois, só pra falar tudo, vai ficar umas 3 horas. A gente comparar a vida de cada um. Mas, antes dele vir pro Brasil, sua nação, inclusive você estava dizendo sobre isso, havia uma certa esperança. Não era que tudo estava acabado, não era que era o fim, não era que acabou. Ainda se tinha uma mulher forte, uma mulher prudente, por assim dizer, que tentou fazer uma coisa, que é a Dona Carlota, que é propositalmente ocultada da história, ou chamada de louco, todos os absurdos que nós sabemos. E o senhor está fazendo algumas pesquisas sobre ela e como ela poderia ter mudado a geopolítica do mundo inteiro. E esses assuntos não são estudados nem pela academia, nem pela dissidência acadêmica, que somos nós, por assim dizer, e tampouco por aqueles que se dizem mais tradicionais. Interessante, porque os mais tradicionais são, a nossa perspectiva, uns liberais moderados. Exatamente. Então, quem seria Dona Carlota? Antes de falar de quem foi Dona Carlota, é importante dar o contexto do que é o papel histórico-político de Dona Carlota. O papel político de Dona Carlota ele acontece principalmente de 1808, da vinda da família real para o Brasil, até 1830, até a sua morte, até o reinado de Dom Miguel I. Esse é o período de atuação política de Dona Carlota. Mas para entender como que Dona Carlota veio a chegar em Portugal, é importante olhar para trás. A história ela tem essa questão. Porque para entender Dona Carlota, é interessante entender o período da Dona Maria I. Só que para entender Dona Maria I, é bom entender o período pombalino. E para entender o período pombalino, é bom dar um passo atrás e entender a restauração. Para entender a restauração, tem que entender a União Ibérica. E assim a coisa vai até o Império Romano, até o Jardim do Éden. Então, bem, para nós estudarmos história, nós temos que fazer um corte e dizer, vamos começar a partir daqui. Para explicar o que é Dona Carlota, o início que eu considero da sua atividade política foi em 1807, 1808. Eu farei uma regressão de 50 anos, mais ou menos, 60 anos, até o período pombalino. O período pombalino é o seguinte. O rei de Portugal, nessa época, 1750, 1760, era Dom José I, que era Dom José I, pai de Dona Maria I, conhecida como a Rainha Viradeira, e avô de Dom João VI.
Dom José I foi um rei que estava pouco preocupado em governar e delegava o governo do seu reino para o Marquês de Pombal. Quem era Marquês de Pombal? Ele era um liberal, um iluminista, que fazia tudo em nome do rei, e ele foi aquele que promoveu o início, que plantou o fundamento da Revolução em Portugal. Então ele destruiu a nobreza. Tem um canal chamado Rádio Trad, que eu recomendo bastante. Lá, eu acredito que já foram postados alguns vídeos sobre o processo dos Távoras, que quando, basicamente, o Marquês de Pombal disse: olha só, cuidado, viu, Dom José? Porque tá todo mundo aí, toda a nobreza tá querendo te matar, e eu vou te proteger. Resultado, mata a nobreza e expolia os bens. E aí concentra todo o poder na mão do rei, só que quem manda não é mais o rei, é o regente do rei, é o ministro do rei, que era o Marquês de Pombal. Então ele expulsou os jesuítas de Portugal, ele acabou com a educação católica, ele apoiou o liberalismo, fez faculdades, assim, deu todo um espaço, embora não seja comprovado que ele era da maçonaria, mas a maçonaria teve uma ampla liberdade no período do Marquês de Pombal, de que ele era ministro. Ele tem um espírito maçônico. Ele tem um espírito maçônico, isso sem sombra de dúvida alguma. É possível debater se ele era ou não iniciado, mas isso era uma outra conversa. Agora, que ele servia aos interesses, que ele tinha esse espírito, isso não é fora de questão. Ele é metafisicamente iniciado. Isso. O termo técnico para isso é filmaçonaria. Exato. Ou seja, ele tem os ideais maçônicos. Mas ele não era subserviente a potências estrangeiras, embora ele tivesse uma grande aproximação com a Inglaterra. Ele tinha um interesse nacional português, assim podemos dizer. Muito bem. Esse é o resuminho para falar de Dona Maria I. Dona Maria I é a filha de Dom José I. E quando ela se torna rainha de Portugal, a primeiríssima ação que ela faz é expulsar o Marquês de Pombal do poder e tentar refazer o Portugal tradicional para desfazer as medidas pombalinas. Então, tudo que é possível ela desfazer, ela desfaz. Por isso ela tem o nome de rainha, de Dona Maria I, a rainha viradeira, aquela que virou o império. Virou o liberalismo que o Marquês de Pombal tinha começado. Como vocês sabem, hoje existe uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina. Por quê? Por conta da questão especialmente do prata. O que é a região da Bacia do Prata? Toda essa região da Argentina e Uruguai, mas mais especificamente a região que hoje é o país do Uruguai. Isso sempre foi uma disputa histórica entre o Império Português e o Império Espanhol. Então, o Império Português e o Espanhol, como várias vezes já entraram em guerra no passado, na época de Dona Maria I também entrou em guerra, só que Dona Maria I falou: vamos parar com isso. Nós dois aqui, tanto o Império Espanhol quanto o Império Português, somos católicos, nossos reinados são católicos, então vamos tentar uma aproximação. Então, neste momento, Portugal, debaixo do reinado de Dona Maria I, fez um distanciamento da Inglaterra, que era a principal potência marítima do século XVIII, para tentar se reorganizar numa aproximação com uma outra potência católica, que é potência decadente, mas ainda era uma potência, não é, padre? O Império Espanhol, o reinado de Dom Carlos III, que era o rei da Espanha nesse momento. E aí Dona Maria I acerta com o rei da Espanha, Dom Carlos III, os casamentos. Então, dois filhos de Portugal, dois filhos de Dona Maria I, casam-se com os filhos do rei da Espanha, e dois filhos ou duas filhas de Dom Carlos III se casam com a corte portuguesa. Então aí há um duplo casamento. Nesse duplo casamento, a Dona Carlota, que era filha de Dom Carlos IV, neta de Dom Carlos III, casa-se com o futuro Dom João VI, e a irmã de Dom João casa com um dos irmãos de Dona Carlota, que seria o Carlos Maria de Isidoro Bourbon, que é o fundador do movimento carlista. Muito bem, só para vocês entenderem o seguinte: de 1785 até 1792, esta vontade de Dona Maria I, que era a paz entre o reinado português e o reinado espanhol, estava ótima. Cessaram as guerras nas Américas, nas Iberoaméricas, na América Portuguesa e na América Espanhola, e existiu uma paz, uma concórdia entre o reino espanhol e o reino português. Estava tudo bem. E neste período que Dona Carlota vem para a corte portuguesa. Isso é muito importante para quê? Para falar que Dona Maria I estava tentando uma política mais de soberania, ou seja, de Portugal conseguir ser autônoma, sem depender de ninguém, mas com uma saudável aliança com a Espanha. Eis que, em 1789, inicia-se a dita Revolução Francesa, ou a Revolução contra os franceses, acontecida na França, como os tradicionais da França dizem. E o que a Revolução Francesa fez? Ela declarou que a soberania não pertencia nem a Deus e nem ao rei, e que a soberania pertencia ao povo. E o rei era simplesmente um representante do povo. Então o rei, que já se arrogava uma soberania, que isso é papo para outro dia, ele não tinha mais nem o poder nem a soberania. Ele era simplesmente um delegado do povo, um representante do povo. O poder estava no parlamento, que foi criado depois que fizeram a reunião das três cortes e tudo bem. Mas o rei se tornou um prisioneiro.
E de 1789 até 1792, o reino português e o reino espanhol ficaram olhando com uma certa preocupação a revolução na França, pensando, se nós tentarmos dizer que o rei tem que mandar, pode ser que alguma coisa aconteça com ele, então, bem, vamos aqui levando essa situação e empurrando do jeito que dá. Aquele ralimã, aquele acordinho, mas alguma coisa assim, devido à complicação do seu tempo, podemos dizer assim. Em 1792, a família real da França ela é executada, o rei Luís XVI é decapitado, a rainha francesa também é decapitada, e aí, neste momento, a Espanha, que tinha até então uma aliança com Portugal, declara guerra à França. E nisso, Portugal entra em guerra contra a França também. Eu não vou me lembrar exatamente das datas, se foi um pouco antes, um pouco depois, porque como nós dissemos, estamos aqui gravando de improviso, no hotel do Rio de Janeiro, com todas as implicações metafísicas que se traz. Mas Dona Maria I, ela, por volta, um pouco desse período, eu acredito que um pouco antes da execução da família real francesa, ela ficou, como eu diria, incapacitada para governar. Por quê? Porque ela já estava vendo o que estava acontecendo na França, ela teve visões, segundo dizem, do seu pai, Dom José I, no inferno, devido à sua fraqueza durante o governo. Ela teve muitas perdas familiares, o seu primogênito morreu alguns anos antes, então bem, ela não estava apta a governar, mentalmente ela não estava em condições de governar. E aí um conselho de médicos declarou que ela estava inapta e passou a regência para Dom João VI, embora ele só tenha assumido a regência alguns anos depois. Então, em 1791, 2 ou 3, mais ou menos por esse período, Dom João VI começa a ser o regente de fato de Portugal. Uma coisa que é interessante falar até aqui, padre, é que a rainha que mais perseguiu a maçonaria, que mais perseguiu os liberais no reino português, ela foi declarada como inapta para governar. A história é escrita pelos vencedores. Normalmente todo que pede é demonizado, é feito de uma pior coisa que já existiu, etc. Não é à toa que tudo aquilo que é contra-revolucionário, contra a modernidade, com acertos e erros muitas vezes, é normalmente ostracizado não somente da história, mas do próprio convívio social. Se alguém ousa defender, por exemplo, algum movimento contra-revolucionário, independentemente de como está a dialética histórica neste momento, já é taxado ipso facto de extremista, fanático, etc. Então é claro que, como a maçonaria venceu politicamente no mundo moderno devido às revoluções, é óbvio que eles irão dizer que todos os seus opositores são loucos, incapazes, deficientes, pessoas que não conseguem viver na própria vida, não conseguem se reger e também não estão aptas a reger outras pessoas. Então é natural que a maçonaria, após sua vitória no campo político, demonize tudo aquilo que veio antes e disto começa a reescrever a história com a sua narrativa e com a sua historiografia liberal maçônica. Então é claro que tudo aquilo que não é maçônico para a maçonaria é, logicamente, trevas e ignorância e deve ser descartado, e quem não é uma pessoa que concorda com os ideais deles, evidentemente é louco. Então é óbvio que ela também será demonizada como louca. Não estou dizendo que ela estava aqui em perfeitas condições e tudo mais, estou apenas dizendo o fato. Que ela foi muito católica, muito anti-maçônica, muito antiliberal, e foi declarada como louca. Esse é o fato. Ah, você está aqui repetindo, não estou nada. Estou dizendo que é. Certo? E sempre que alguém se coloca contra a maçonaria, é chamado de louco. Exatamente. É um padrão, não é coincidência. Então, são 3 grandes coisas que acontecem nessa janela de tempo de 1792 até 1793. Você veja só. Nesse período, Dom Carlos III, o avô de Dona Carlota, já tinha falecido. O rei da época era o pai de Dona Carlota, Dom Carlos IV. E aí as 3 coisas grandes acontecem. Em 1792, a família real francesa é assassinada. Mais ou menos nesse período, Dom João VI assume a regência de Portugal. E, na Espanha, que é um outro fato importantíssimo, o senhor Manuel de Godoy assume o ministério, assume o papel de principal ministro do rei Carlos IV. Quem era o Manuel de Godoy? Mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado, alterando uma coisa aqui, uma coisa ali. Ele era quase um Marquês de Pombal na corte espanhola. Então, quando a família real francesa é assassinada, é executada, o rei Carlos IV declara guerra à França revolucionária. Por consequência, Portugal entra na guerra. Por quê? Porque a principal aliada de Portugal naquele momento era a Inglaterra. Só que já não era mais a rainha Dona Maria I entrando em guerra. Era a Espanha entrando em guerra e puxando Portugal, puxando Dom João VI. Só que este Manuel de Godoy, se Portugal era inglesado,
era mais anglófilo. A Espanha, por sua vez, tinha ministros mais francófilos. Então, se nós tínhamos o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, que era ministro de Dom João VI, que era mais pró-Inglaterra em Portugal, na corte joanina. Na corte de Dom Carlos IV, na corte espanhola, nós tínhamos Manuel de Godoy, que era mais afrancesado. Entretanto, devido aos jacobinos estarem no poder na França durante esse período, de 1792 a 1795, a França e Portugal estiveram em guerra contra a França revolucionária. A Espanha e Portugal estavam em guerra contra a França revolucionária. Porém, em 1795-96, quando os girondinos sobem ao poder, eles fecham um acordo com a Espanha, com o Manuel de Godoy em específico, certo? E aí a Espanha deixa de ser inimiga, deixa de estar em guerra contra a França e se torna aliada formal da França. Só que Portugal não foi avisado desse acordo. O acordo foi feito sem avisar a Portugal. Então, Portugal estava em guerra contra a França, enquanto a sua antiga aliada, a Espanha, não apenas deixou de estar em guerra contra a França, mas se tornou aliada à França. Ou seja, por tabela, virando opositora e inimiga de Portugal. Então Portugal se encontra numa posição muito delicada. A sua principal potência aliada dentro do continente europeu é a Espanha e não mais a Inglaterra. A sua antiga aliança era a Espanha e se tornou a principal inimiga. Então Portugal está isolado dentro da geopolítica continental. Está fazendo sentido, padre? Uma pergunta. O que dizer, tendo em vista este ponto aqui? Primeiramente, a Espanha, em aliança à França revolucionária, acaba fazendo um acordo, ao passo que muitos hoje em dia dizem que a Espanha é o bastião do tradicionalismo no mundo. Como alguns querem dizer que, na verdade, o ideal seria hispanizar toda a Lusitânia. Você veja só, eu faço história na perspectiva da tradição. Com muita dor no coração, mas eu tenho que dizer. Portugal, depois da União Ibérica, especialmente no século XVIII, virada para o século XIX, com a exceção de Dona Maria I, infelizmente, já era um reinado que não tinha muito poder sobre si mesmo. Essa é a mais triste verdade. Já era ali um aliado, quase, como diria, uma relação quase que de cliente de empregado para patrão, porque embora, de certo modo, o empregado e o patrão sejam colaboradores, o empregado ele tem uma subordinação ao patrão. Então, Portugal, Espanha e Inglaterra, nesse período, virado do século XVIII para o século XIX, ele tinha uma relação menor, servil com a Inglaterra. Eu digo isso com a mão no coração, mas é verdade. Agora, se Portugal já não era o ápice da tradição nesse momento, tampouco era a Espanha. Tampouco era a Espanha. Carlos III, por exemplo. A corte de Carlos III, avô de Dona Carlota, foi uma das cortes que mais influenciou na supressão dos jesuítas no mundo. No mundo. Se não fosse a corte espanhola, por meio das suas possessões na Sicília, atuando junto do Papa Clemente XIV, não haveria supressão dos jesuítas. Então, se Portugal peca por ter expulsado os jesuítas de Portugal, os espanhóis pecam por ter suprimido os jesuítas no mundo. E se me permite, pecam ainda com mais gravidade porque a ordem jesuíta nasceu na Espanha. E, propriamente, o próprio Santo Inácio era espanhol. Era, por assim dizer, um guerreiro no espírito de Santiago. E muito engraçado que a Espanha, que teve desde sempre essa força, desde a Reconquista, junto com Portugal também, o povo lusitano, contra tudo aquilo que é a modernidade e tudo aquilo que é a invasão de não-catolicismo, especialmente no mundo árabe, passando por depois a consolidação dos reinos católicos e chegando na Idade Moderna, a Espanha com todo esse papel importantíssimo, é muito engraçado, ao mesmo tempo que é triste, ver que ela traiu o seu legado ao favorecer a expulsão dos jesuítas, que, por consequência, como vocês mesmos sabem, não era possível nem na França nem em outro lugar do mundo se fazer nenhum tipo de revolução enquanto se tinha aquilo que alguns autores maçônicos chamam de a milícia negra, ou seja, os jesuítas. Portanto, também concordo com a opinião do Sr. Matheus Lassan, se não é possível dizer que na era moderna Portugal foi o ápice da tradição, com muito menos razão se pode fazer uma romantização da Espanha como o ápice da tradição. Senhores, sejamos realistas, se Portugal pecou, a Espanha, eu diria, mais ainda, especialmente por essa questão dos jesuítas e por ter dado todo esse avanço, todo esse favorecimento direto à França, que era o berço da Revolução. Em vez de, a opinião que seria mais tradicional, mais correta, era Portugal e Espanha juntarem forças e lutarem ao mesmo tempo contra a Inglaterra e contra a França. Se de um lado nós temos a Inglaterra protestante, já maçônica, e do outro
a França republicana maçônica, existe então a terra dos lusitanos e a terra dos espanhóis, que são católicos. O ideal seria uma verdadeira União Ibérica baseada no catolicismo. Uma coalizão ibérica. Uma coalizão. União Ibérica no sentido religioso, não geopolítico. Contra o reino do anticristo. Ali em cima, no norte, que é a Inglaterra, e logo ao lado, na França. Penso que o mundo seria muito diferente. Mas é aquilo que a gente já tem falando há muito tempo. Então o padre me perguntou. Quanto mais Halimã, pior fica. Só perde quem não vai pra luta. Aconteceu com a Espanha. Exatamente. O padre me perguntou. O que o senhor diz das pessoas que falam que Portugal já tinha caído e tudo tem que se hispanizar? Essas pessoas estão igual o Pio XII com a cabeça nas nuvens. Não estão nesta realidade. Com a cabeça em Barcelona, então. Com a cabeça em Barcelona. E o corpo em Madrid. E, assim, totalmente louco das ideias. Porque se Portugal estava mal, e estava, a Espanha estava muito mal. Muito pior. Portugal não fez acordo com o governo revolucionário francês. Menos mal. Então, a Espanha fez. Não com os jacobinos, é verdade, mas com os girondinos ela fez. E depois com Napoleão, aí fez um acordo, um pacto sinistro. O que aconteceu, pouquíssima gente fala disso no Brasil, embora em Portugal já seja mais divulgado. Em 1802, houve a Guerra das Laranjas. O que foi a Guerra das Laranjas? Foi a guerra entre Portugal e Espanha, com auxílio das tropas francesas. A Espanha fechou um grande acordo com o exército napoleônico. Tudo isso aqui é o contexto para falar do que veio antes da vinda da família real para cá. Que, de forma proposital ou não, é escondido em grande parte dos monarquistas no Brasil e outras forças ditas contra-revolucionárias nessas terras. Exatamente. Então, existiu uma guerra chamada Guerra das Laranjas em 1802 entre a Espanha e Portugal. Isso para mostrar que é o seguinte, aquele mundo de paz, de acordo, do saudável acordo, da saudável coalizão que estava começando a ser gerado durante o reinado de Dona Maria I, entre Dona Maria I de Portugal e Dom Carlos III da Espanha, uma paz, uma união contra potências protestantes e revolucionárias, não existia mais em absoluto nesse período. Então, em 1802, Portugal consegue uma vitória contra a Espanha, mas Napoleão, vendo o que está acontecendo, ele chega para Dom João VI e fala, então, e aí? Contra a Espanha, eu vi como é que foi. Mas e contra o exército francês, como é que vai ser? Naquele período em que Napoleão queria estabelecer uma paz na Europa para se coroar imperador. Aí fechou um acordo com Dom João VI, em que Dom João VI deveria pagar a Napoleão anualmente uma quantidade absurda. Eu não vou lembrar exatamente aqui de cabeça assim, as minhas anotações, mas era dinheiro assim, mais ou menos um terço, metade do que era a arrecadação portuária de Portugal durante um ano. Tinha que pagar isso para a França revolucionária. Simplesmente para manter uma paz. Por quê? Porque o plano diplomático, isso que algumas pessoas falam assim, nossa, foi um plano genial. Vamos analisar só um plano genial. Ele queria manter a paz com a Inglaterra e com a França. Problema. A França queria matar a Inglaterra, os ingleses queriam matar os franceses. Ele queria ter paz com os dois. E aí, bem, ele tinha que manter o comércio aberto com os ingleses. Comércio aberto significa o seguinte, abrir mão da exclusividade com as suas capitanias, as suas províncias, as suas colônias, no bom sentido, se podemos dizer isso, agora que Marcelo Andrade e outras pessoas aí, né, entraram numa grande controvérsia com essa colônia. Bem, Portugal tinha que abrir comércio com os ingleses e, já que não podia abrir comércio para os franceses, tinha que pagar para os franceses, entendeu? Dom João VI fez isso. A situação foi se degenerando, foi piorando cada vez mais. Nesse período ainda, Dom João VI e Dona Carlota viviam na mesma casa. Mas Dom João não foi, como diz a meninada moderna hoje em dia, tancando a situação, não aguentou mais a pressão. E ali em 1806, ele disse, vou para minha casa de campo, vou pescar. Vou caçar. Um gênio estratégico. Então, enquanto Portugal ali está se matando para pagar os franceses, e abrindo comércio com os ingleses, e o Brasil aqui cada vez mais revolução pipocando, lembre-se a conspiração dos baianos em 1799, 1801, a situação feia, Dom João VI, vou pescar. Nesse momento acontece ali uma conspiração que algumas pessoas dizem que Dona Carlota estava participando, eu ainda não sei dizer, é possível que sim, é possível que não. Mas o que eles queriam é o seguinte, olha só, esse rei Dom João VI está entregando tudo ou para os ingleses ou para os franceses. Então nós não queremos ficar nem na mão dos franceses nem dos ingleses, a gente tira ele lá, e algumas pessoas tinham a intenção de colocar a Dona Carlota Joaquina como regente de Dom João VI. Basicamente declará-lo inapto como Dona Maria I. Esse era o contexto em que a situação estava, para vocês verem assim a gravidade do problema. E por fim, descobriram a conspiração, aí Dom João VI resolveu sair da pescaria, sair da caçada, ir para o Palácio de Lisboa, e nisso daí acabaram perseguindo Dona Carlota Joaquina, a mãe de Dom Pedro I, a mãe de Dom Miguel, botaram quase uma polícia atrás de Dona Carlota, ela viveu sob uma vigilância, enfim.
A situação estava se degradando. Em 1807, eu creio que em julho de 1807, a França fechou um acordo secreto com a Espanha, chamado Tratado de Fontainebleau, entre França e Espanha, que ali eles decidiram destronar Dom João VI e colocar um general francês. Quando chegam as notícias de que algo nesse sentido estava sendo tramado, nesse acordo ficou acertado que Napoleão poderia passar com os exércitos pela Espanha para destronar Dom João VI. Ou seja, na linguagem diplomática, é o salvo-conduto. As tropas francesas poderiam pisar em território espanhol para destronar o rei português. Isso foi acertado num tratado secreto entre as duas potências. Dom João VI, sabendo disso, o que ele faz? Bem, vou tentar ganhar um tempo com os franceses e com os ingleses por um lado, porque os ingleses estavam pressionando para declarar guerra, mas ele não queria declarar guerra, porque para a Inglaterra, vejam só, a Inglaterra era uma potência marítima. Para invadir a Europa continental, teria que ter o que se chama na linguagem militar de cabeça de praia, ou seja, um local para ancorar os navios e desembarcar a infantaria. Como a Inglaterra tinha um mar separando, ela precisava de Portugal, que era a principal potência aliada. Só que Portugal não queria nem apoiar a Inglaterra, nem apoiar os franceses. Então, quando os franceses apertavam, ele corria para os ingleses, só que os ingleses falavam, isso aí é problema seu, não tenho nada que ver com isso, o país é seu, ué, qual que é o problema? E aí, ele ia para os franceses e falava, pois é, só que aí você acaba ajudando, aliviando os franceses. No caso, ele queria impor o bloqueio continental, que Portugal não comercializasse mais com os ingleses. E aí, bem, Napoleão disse, só que se apertar contigo para os ingleses, eu não vou fazer nada por você. Agora, se você não ficar do meu lado, eu te invado. E a Inglaterra, por sua vez, dizia, então, se você ficar do lado de Napoleão, eu invado suas possessões, suas colônias americanas. E aí? É uma situação difícil de Dom João VI, mas eu não quero, porque vejam só, eu estou contando aqui um antecedente o quê, padre? Uns 15, 20 anos, no mínimo. 15, 20 anos. Por quê? Porque chega em 1808, o que as pessoas falam, essa historiografia Brasil Paralelos aí de hoje em dia? Dom João VI, um gênio que numa situação difícil conseguiu enrolar os franceses e salvar tudo. Então, ele foi regente. Ou pior ainda, né? Brasil, Arca da Aliança da Tradição. O pessoal da careca lustrosa. Olha. Os pais espirituais do nosso amigo Rafael Rafuns. Então, nós estamos vendo aqui o Rio de Janeiro agora, vemos como é a Arca da Aliança. Porra, mas é uma arca assim impressionante. Olha, impressionante. Então, eu tô contando tudo isso para chegar em 1808 e dizer, Dom João VI estava numa situação muito difícil em 1808, mas é a história da cigarra e da formiga, né, padre? Pois é. Então, no verão, não plantou, ficou caçando, pescando, situação, né, vai se complicando a cada dia mais, aí chega ali em 1808, se você corre, eu te invado, se você foge, eu te invado, aí como é que fica? Então, aí como é que faz? Não faz. Aí todas as situações, todas as opções são ruins. Todas as opções são ruins. Então o Dom João VI errou ao vir para o Brasil? Eu diria que é o seguinte, quando você está numa situação muito ruim, é melhor você assumir o menor prejuízo. Mas o menor prejuízo não é uma vitória. Se ele ficasse em Portugal, ele perderia o trono. Se ele ficasse em Portugal sem oferecer resistência, diga-se de passagem. Mas, se ele ficasse em Portugal sem oferecer resistência, ele perderia o trono. Ele vindo da forma que veio, ele manteve o trono. Então você veja que na perspectiva de Dom João VI, tem uma série de decisões em que ele se mantém intacto no poder. E o restante, bem, há dois problemas no mundo, o meu e o seu. Então tem o problema de Dom João e tem o dos outros. Ele resolveu o dele e o dos outros, bem. Tem cada um desses problemas. Basicamente mandou Portugal fazer o R. Exatamente. Brutal. Então, explicado aqui o contexto para nós falarmos agora, 20, 30 minutos depois do início da nossa conversa, para falarmos sobre Dona Carlota. Bem, Dom João vem para o Brasil, deixando em Portugal uma regência, dizendo com as ordens, recebam o Junot de braços abertos. Recebam os franceses de braços abertos. Por quê? Porque o Dom João não queria que oferecesse resistência, porque vai que aparecia ali no meio do caminho um navio francês, capturava ele, aí como é que fica? Então Dom João esperou atravessar o Atlântico sob escolta da Inglaterra para declarar guerra a Dom João VI no Brasil. A Napoleão, no caso. Perdão. Dom João veio ao Brasil para declarar guerra a Napoleão quando já estava no Brasil. Não foi antes. Então, aí eu não estou aqui batendo o martelo, mas algumas pessoas falam, não foi uma fuga, uma transferência da corte. Assim, é uma transferência da corte quando o cara está a 2 dias de distância da capital. Como é que é isso? Não é uma fuga, só saiu correndo. Não é uma fuga, mas deixou tudo pronto para caso fosse necessário sair correndo. Mas não é uma fuga. Entendo. Então, é um golpe diplomático. Assim, é um golpe diplomático contra Napoleão. Agora, por que a primeira coisa que Dom João tem que fazer quando chega no Brasil é abrir de vez os portos para a Inglaterra? Vai dizer que isso foi uma vitória? Complicado. Isso gerou uma grande preocupação em Portugal, porque enquanto os portugueses
depois de junho e julho de 1808, estavam lutando, dando sangue, seus filhos, seu patrimônio, suas vidas contra Napoleão, Dom João VI estava aqui fazendo o quê? Teatro, banco, jardim botânico, não é? Biblioteca. Ah, mas isso foi ótimo para o Brasil, foi maravilhoso. Enquanto isso, os nossos irmãos portugueses estavam lá, dando sangue, filho, bem, família, e não podendo contar com as receitas do Brasil. Porque as receitas do Brasil iam para a Inglaterra, sem passar por Portugal. Ou seja, todo prejuízo para Portugal, todo benefício para o Brasil. Aí, contado tudo isso aqui, em 1820 tem a Revolução do Porto, em que eles obrigam Dom João VI a voltar para Portugal, porque eles não queriam que Portugal se tornasse uma colônia no Brasil. Podemos dizer, então, que o Brasil desde sempre vem levando vantagem. O Rio de Janeiro desde sempre vem levando vantagem. Pois é. Esse é um ponto comum. Mas bem, uma outra pergunta antes de você continuar. Por que nenhum monarquista fala das dores de Portugal na Avenida Dom João VI? Mas só da glória? Ninguém fala. Por quê? Ninguém fala. Eu tô aqui começando a tocar nesse assunto. Eu não lembro outra pessoa falar no Brasil. Eu tô me lembrar de não me recordo. falar o que aconteceu. Porque o que aconteceu em Portugal entre 1808 até 1820? Ninguém fala. Ninguém fala que o general Beresford, que era neto de um grão-mestre maçom irlandês, foi regente de Portugal durante 5 anos. Alguém conhece o Beresford? Ninguém conhece. Então, Ninguém conhece. Então, você imagina, depois de expulsar Napoleão, de derrotar Napoleão, os portugueses que deram seu sangue, seus bens, sua vida, entregaram tudo para a coroa. O que eles recebem em troca em 1815? Ah tá, não vai ser nenhum português que vai mandar em Portugal não, vai ser um general inglês. É complicada essa situação. Ah, mas a revolução tá errada. Tá errada, você vai dizer que ela é sem motivos? Bem, não justifica, mas explica. Então, Dona Carlota, quando ela vem para o Brasil em 1808, ela se encontra na seguinte situação. Portugal está entregue e ela recebe notícias das abdicações de Baiona. Ah, você já viu alguém falar aqui do que foram as abdicações de Baiona no meio trade brasileiro? Veja, eu sou muito antigo no meio trade brasileiro. Eu não vou dizer que eu sou um dinossauro no meio, tem pessoas muito mais antigas do que eu, mas eu já carrego aí quase uma década de tradicionalismo na minha vida. E eu nunca ouvi ninguém falar. Então, primeira vez agora, ironicamente, é uma conversa informal. Então, que deixa a coisa mais grave. Então, para fazer justiça, eu creio que o professor Eduardo Cruz, do Partido dos Cristãos, falou alguma coisinha no episódio dele sobre o carlismo. Eu não cheguei a mas bem por alto. Por quê? Porque o foco dele foi o carlismo. Não estou cobrando dentro da igreja, apenas dizendo assim que ele falou alguma coisa nesse meio trade. Inclusive, o trabalho do professor Eduardo Cruz é muito bom, recomendo a todos. Nós concordamos aqui com ele, carlismo, miguelismo, geopolítica contra Inglaterra, contra os pedidos livres aí, tá tudo certo. Um grande abraço para ele, inclusive. Mas nós estamos aqui falando de todo o antecedente à vinda da família real. Sim. Então, falar das abdicações de Baiona dentro deste contexto como um todo, primeira vez aqui. Eu nunca vi. É a primeira vez na restauração. Muito bem. Vocês lembram que eu falei que pelo Tratado de Fontainebleau, Napoleão estava com as tropas na Espanha para invadir Portugal. O que acontece é o seguinte, lembra daquele ministro, Manuel de Godoy? Ele era um ministro afrancesado, ou seja, ele tinha simpatias com a França. Só que os espanhóis são espanhóis, não são franceses. E parte da nobreza espanhola olhava para o Manuel de Godoy pensando, esse cara aí tá entregando tudo pros franceses, nós estamos dando todo o nosso sangue, todo o nosso dinheiro, aí os ingleses vêm aqui e começam a invadir Buenos Aires, começam a invadir nossas colônias lá na América. Então, e esse Carlos IV aí não faz nada? Vejam, dizem, eu não sei aí o quão, mas há alguma razoabilidade, que o Manuel de Godoy ele se manteve porque ele estava, como eu diria, nas graças, nas afeições da rainha espanhola. Na afeição íntima, certo? Dizem isso. Tem plausibilidade essa alegação. É plausível. Por quê? Porque os católicos mais opostos ao Manuel de Godoy, que era um desastre, falam isso. Então, bem, não é simplesmente os pedreiros que estão falando esse tipo de coisa. Então, tem uma plausibilidade. Mas, de qualquer modo, ele era o ministro favorito e era plenipotenciário, fazia tudo. O que acontece? O Manuel de Godoy era ministro do rei Carlos IV. O filho primogênito do Carlos IV era o Fernando VII. O Fernando VII, ele foi apoiado pela nobreza espanhola anti-francesa. Ou seja, aqueles que não aguentavam mais o Manuel de Godoy apoiaram o Fernando VII. E aí, houve em março, se eu não estou enganado, a revolta de Aranjuez. O que foi a revolta de Aranjuez? Os partidários, os fernandinos, se ajuntaram, deram
estritamente falando, um golpe em Dom Carlos IV, obrigaram o rei Dom Carlos IV a expulsar, demitir Manuel de Godoy do cargo de ministro e obrigaram o rei Dom Carlos IV a abdicar. Quando o pai abdica, o filho se torna rei. Então forçaram ele a assinar um decreto de livre e espontânea vontade, abdicando em favor do filho. Resultado, o rei Carlos IV, e no momento que ele esteve livre, fora da mira da baioneta, ele falou o seguinte: então, forcei a abdicar, minha abdicação não valeu. Então, entre a revolta de Aranjuez em março de 1808 e as abdicações de Baiona em 1808, existiram de fato dois reis na França. O rei dos espanhóis afrancesados, que era o pai, Dom Carlos IV, e o rei, filho, mais nacionalistas, podemos dizer, porém nem tanto, que isso é uma das coisas engraçadas da França, da história espanhola, Fernando VII. Os dois disputavam. E aí o que aconteceu? Fernando VII, nessa época, ele tinha 21, 22 anos de idade. E ele pediu o auxílio do imperador dos franceses, Napoleão, para se consolidar como rei. Napoleão, aproveitando essa oportunidade, ele disse: Fernando VII, Carlos IV, por que vocês dois não vêm para um terreno neutro, que é Baiona? E aí eu dou meu parecer sobre essa posição. E os dois, vejam só, como assim? A Espanha já estava de joelhos perante a Revolução. Aí vai para Baiona, Fernando VII e Carlos IV. Enquanto Fernando VII e Carlos IV não chegavam em Baiona, Napoleão falava com Carlos IV: ah, mas esse teu filho, não dá. Como assim? Destituir o pai? Deixa comigo que eu resolvo. Esse Fernando vai ver. E adivinha o que ele falava para Fernando? Mas teu pai também não vale nada. Não serve para nada. Então, vem pra cá que eu vou falar com teu pai. Abdicou, homem tem palavra. Nesse nível. Muito bem. Chega em Baiona, o que Napoleão faz? Os dois abdicam, quem vai ser rei é meu irmão. Podemos dizer que nessa época a política espanhola parecia muito brasileira. Né? Então, aí o pessoal vai falar assim: não, a Espanha é o bastião da tradição. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui já é o fim de uma monarquia. E isso é a total negação do espírito espanhol. A Espanha se levantou através do poder da cruz e da espada contra os povos que ali invadiam. Foram 500 anos de reconquista até a consolidação da Espanha e do reino e do Império Espanhol. Literalmente abandonar tudo isso para um acordo de paz, especialmente com a França, inacreditável. Inacreditável. E defender isso, o hispanismo, como uma coisa linda, bela, católica, moral, e ocultar todo esse ralimã feito na Espanha, é ocultar a história, é ocultar aquilo que aconteceu em todo esse processo, e ainda por cima é uma propaganda anti-lusitana que muitos fazem, inclusive pessoas que não moram nem na Espanha nem em Portugal, que moram no interior do Maranhão. É inacreditável esse tipo de historiografia que, atenção, eu não sei se nossos ouvintes têm ainda sequer a capacidade intelectual para anotar todos esses pontos, pois, como disse o Matheus Lassan, líder da ação historiacionista, é a primeira vez que isto é tratado no meio tradicionalista brasileiro. Então, não me espanta, isso daí nós vemos muito bem, que quando tratamos aqui de um assunto nunca antes tratado, algumas pessoas não entendem muito bem. Ou se entendem em partes, ou acabam distorcendo aquilo que é dito aqui. Então, peço que, por favor, atenção naquilo que é explicado na ação, não somente nesse tema, mas também em outros. Não é uma coisa simples, e nós não entramos nem ainda no fim da coisa que é a vinda para cá e depois todo o estabelecimento dos novos Pedros. Essa situação como um todo é trabalho para historiador. Eu, vulgo, normalmente não consegue acompanhar tudo isso. Era esperado que isso fosse passado minimamente na escola. Então, mas, tristemente, nós sabemos como é a educação, só no Brasil, mas no resto do mundo hoje em dia, que tenta ocultar não só aquilo que é a verdade, mas até que no passado foi a mentira. Hoje em dia, as mentiras liberais são consideradas ultra mega conservadoras dentro do meio acadêmico brasileiro e fora do mundo. Vivemos dentro de uma dialética absurda. Então, novamente, passando a palavra para o senhor Matheus Lassan, mas fazendo um pequeno complemento. Esse acordo com Napoleão marca definitivamente o fim do espírito espanhol, católico, ibérico, contra-revolucionário e especialmente é uma anti-reconquista. Isso é uma desistência. Isso é um entreguismo. Isto é a anti-Espanha. Isso é o anti-espírito ibérico. Isto é a negação, isto é a traição a Santiago Matamoros. Total. Inacreditável. Se o espanhol não temeu o Mouro, senhores, vai temer o francês? Façam-me um favor. Por favor, senhor Lassan, pode continuar. Pois bem. Então vocês entendem a situação. A Espanha estava, na prática, sem rei, porque tanto Fernando VII quanto o pai, Dom Carlos IV, estavam presos, cativos de Napoleão, e aí Napoleão tentou empurrar um outro rei, que era o irmão dele, Dom José I, o Dom
José Bonaparte I, não Dom José I, Dom José Bonaparte I, o rei intruso, como ficou conhecido, o dito rei da Espanha. E aí o que aconteceu na Espanha? Nós estamos aqui falando em junho, mais ou menos, em junho de 1808. Na Espanha, muitas cidades se reuniram em juntas e umas juraram fidelidade a Fernando VII, outras juraram fidelidade a Carlos IV e umas poucas ainda juraram fidelidade a José Bonaparte. Ou seja, aconteceu simultaneamente na Espanha uma guerra civil e uma guerra de independência. Independência porque a Espanha se tornou um território ocupado dos franceses, porque as tropas francesas estavam na Espanha para destronar Portugal. Então aí você veja só, né? Se juntou com os franceses para destronar Portugal e acabaram caindo do cavalo. Um caos político absoluto. Um caos político absoluto. Então vocês lembrem-se que a Espanha, isso aqui assim, eu sei que é muito difícil de entender, porque a coisa assim muda de 8 para 80, muda 180 graus assim da noite pro dia, mas a Espanha, que anos antes era aliada da Inglaterra contra a França e depois se tornou aliada da França contra a Inglaterra, novamente se torna aliada da Inglaterra contra a França. Contra Napoleão. Aí as pessoas vão e falam, não, a Espanha é o bastião da tradição. Inacreditável. E atenção, tudo isso vem do fato que inicialmente expulsaram os jesuítas e dialeticamente a Revolução ganhou terreno. Antes da Revolução invadir o seu país com armas, ela invade o seu país com ideias. E, se no meio do processo consegue destronar aqueles que têm o monopólio da intelectualidade, no caso a Companhia de Jesus, fica muito mais fácil. Ocupa-se primeiro intelectualmente, depois se jogam as armas. E no caso, tanto Portugal quanto a Espanha tiraram a elite intelectual, que eram os jesuítas, e introduziram as ideias liberais, e depois para colocar os exércitos liberais é mais fácil ainda. Exatamente. Exatamente isso, padre. Lembre-se que a travessia era a comunicação entre os continentes, ela era feita de navios. E para atravessar o Atlântico, de Portugal até o Rio de Janeiro, levava entre 70 a 100 dias, ou seja, 2 meses até 3 meses e um pouquinho. Então, Dom João VI, ele sai de Portugal início de dezembro, final de novembro, início de dezembro de 1807, e chega na Bahia, um pouco mais acima do Rio de Janeiro, em janeiro de 1808. Ele chega no Rio de Janeiro, de fato, em março de 1803. Na Bahia, ele declara guerra aos franceses, a Napoleão. Então, janeiro, fevereiro, março. A notícia da guerra, da declaração de guerra a Napoleão, chega mais ou menos no mesmo período em que as abdicações de Baiona estão sendo conhecidas, tanto pelos franceses, quanto pelos espanhóis, quanto pelos portugueses. Ou seja, nesse momento, que até então Junot estava sendo regente de Portugal pacificamente, chega a notícia de que Dom João VI declarou guerra, os espanhóis, as juntas espanholas declaram guerra, não é? Declaram guerra, e todo mundo se joga contra Napoleão. Isso nós estamos aqui em junho e julho, mais ou menos. Em agosto, setembro, chegam as notícias, vejam só, janeiro, mais 3 meses, março, mais 3 meses, junho, mais 3 meses, agosto, setembro, mais ou menos, chegam as notícias ao Brasil das guerras e das abdicações de Baiona. Nesse momento, o que acontece? Dona Carlota pensa o seguinte, opa, meu irmão está preso, meu pai está preso. A Espanha se tornou aliada da Inglaterra contra Napoleão. Então eu posso aqui me juntar junto com Dom João VI, fazer, de algum modo, semelhante, certo? Ao que Dona Maria I estava pensando, uma coalizão, uma espécie de União Ibérica contra a França, com o apoio da Inglaterra, mas em que nós não seríamos subservientes, mas parceiros. Era mais ou menos essa a ideia de Dona Carlota. Só que eu não vou aqui abordar no detalhe o carlotismo. Eu convido o padre para um outro dia a gente fazer uma conversa só sobre o carlotismo em específico, porque se vocês acham que a geopolítica espanhola é confusa, o carlotismo inclui as 3 posições das juntas espanholas, as posições três ou quatro posições na América Espanhola com relação à Espanha, mais a posição dessas pessoas em relação a Portugal, mais Portugal com a Inglaterra, ou seja, são facilmente uns 10 personagens nesse período carlotista. Mas o que dá para falar é o seguinte, em momento algum, Dona Carlota jurou a Constituição Francesa. Em momento algum, Dona Carlota jurou a Revolução Espanhola. Nem ela jurou a Revolução Portuguesa. Todas as vezes que a maçonaria, que os liberais atacam Dona Carlota, é porque ela está do lado absolutista, do lado antiliberal, do lado contra-revolucionário. Nunca do lado revolucionário, liberal e republicano. Em nenhum momento fez Halimã. Em momento algum fez Halimã. Você pode dizer que ela tinha defeitos? É possível argumentar. Agora, ela foi e fez Halimã. Cadê? Isso não tem. Mas Dom João VI é o rei do Halimã.
Fez Halimã com a França, com a Espanha durante o período, depois voltou atrás, fez Halimã a vida toda com a Inglaterra. Então. Dom Afonso Henrique fez Halimã. Dom Afonso Henrique fez Halimã com quem? Ele declarou guerra a 5 reis moços. E ganhou. Amém. Então. Enquanto isso, eu prefiro até não me aprofundar em demasia nesse tema, porque, bem, eu tenho ciência que foi o quê? 1 hora aqui, tanto de conteúdo, que para os ouvintes é uma coisa, eu sei que é uma coisa nova, estou compartilhando aqui no início dos meus estudos, de fato. São muitas coisas, e bem, se eu for falar ainda do carlotismo, vai... Sim. Isso é uma introdução ainda feita de forma resumida. Superficialíssimo. Isso aqui facilmente virariam 3 aulas de 1 hora cada uma. Facilmente. E olha porque estamos fazendo de forma informal. Informal aqui, com as informações lembradas de cabeça. Mas o fato é que é o seguinte, Dona Carlota, que era espanhola, era rainha portuguesa, mas ela era filha da corte espanhola, queria fazer uma espécie de união ibérica, ou uma coalizão, contra a França, em específico com o apoio da Inglaterra, mas mantendo uma autonomia ibérica. E Dona Carlota teve oportunidades de se tornar rainha da América Espanhola, desde que ela rompesse com a Espanha. Os revolucionários da Argentina, Manuel Belgrano e outros falaram, olha, se você romper com a Espanha, a gente dá um jeito aqui de te apoiar com armas. Ela falou, não quero. Eu quero manter a unidade entre a América Espanhola com a América, com a Espanha continental. Ou seja, fazer uma revolução que nem o filho dela fez, Dom Pedro I, ela não quis. Abriu mão da coroa e das joias do patrimônio pessoal dela para tentar manter a unidade, coisa que outras pessoas não fizeram. Então esse aqui é todo um contexto para começarmos a falar do que aconteceu a partir de 1808. Se você não sabe isso aqui, que é o mínimo, falar de vinda da família real, falar de independência do Brasil. Então, você veja só, como é que é a historiografia do Brasil para lerdos? Napoleão foi, invadiu Portugal, Dom João VI veio para o Brasil e aí encheu de ouro, encheu de faculdade, botânica, biblioteca, não sei o que, fez um grande desenvolvimento cultural no Brasil. Aí teve uma revolução em Portugal, ele voltou, e aí, bem, deixaram o rei preso lá, aí Dom Pedro I foi, declarou a independência, aí o Brasil se tornou independente lá, e aí Dom João VI morreu e ficou por isso mesmo. É basicamente isso. Eu resumi aqui em 1 minuto que é a historiografia do Brasil Paralelo, mas é isso. Agora, a verdade, bem, a verdade demora para ser explicada. É tudo isso. Então, se você parte de 1808 sem o contexto, nossa, genial a vinda para cá. Você fala, Dona Carlota queria se tornar rainha da Espanha, rainha da América Espanhola, sem falar de tudo que estava acontecendo, nossa, essa mulher é uma gananciosa, uma ambiciosa. Ou, como já acusaram várias vezes, é uma louca. É uma louca. E aí, vale tudo. Aí vale tudo. Agora, tu explica todo o contexto, eu te pergunto, se tornar rainha da Espanha é uma coisa ambiciosa? Com a família presa. Podemos concluir que, se o plano do carlotismo não existia, deveria ter existido. Deveria ter existido. Então, se não aconteceu, infelizmente. Ele aconteceu como tentativa. Como uma força espiritual. Uma força, exato. Não se consolidou. Em momento algum, teve momentos ali de que quase foi, mas eram muitos interesses. Dona Carlota, talvez porque Dom Miguel tinha ali seus 5, 6 anos de idade, e Dom João VI não tinha as manhas de pegar a espada e fazer o que tinha que ser feito, ela tentou fazer, como eu diria, vamos todo mundo ficar quieto e atacar Napoleão. Né? Depois a gente se resolve. Só que aí deu tudo errado, porque como é que você vai conciliar tantas posições diferentes? Impossível. Ela aprendeu a lição, eu acredito, ficou 10 anos quietinha. Quando Dom Miguel atingiu a maioridade, ela falou, filho, senta aqui que eu vou te explicar como é que o mundo funciona. Vá, pegue os pedreiros livres e faça o que tem que ser feito. Aí ele foi e fez. Vá e faça. E fez 3 vezes, na Vila Francada, na Brilhada, e quando ele voltou como rei de Portugal, de fato. O que o senhor teria a dizer sobre o catolicismo de Dona Carlota? Porque nós sabemos que nessa época já existe o catolicismo liberal. Aquilo que ficou conhecido como catolicismo liberal, ou republicano, ou já não ultramontano. É esse liberalismo que quer uma instituição mais democrática, que deseja algum tipo de acordo com a modernidade. Evidentemente, pelo que o senhor disse, a Dona Carlota não se enquadra nisto. Por exemplo, nós sabemos que, na França, os católicos, pós-Revolução Francesa, já possuem uma tendência um pouco mais liberal. E existe a luta contra os ultramontanos, ou também chamados de integristas, ou aquilo que pode ser chamado de escola antiliberal. Muito bem. Deu-se a entender que Dona Carlota é, pelo menos naquilo que é o nível religioso e político, uma contra-revolucionária. Ou seja, não quer a expansão da República Francesa, tampouco do iluminismo, e deseja um iberismo, por assim dizer, católico. Então, o que isso teria a dizer, por exemplo, do espírito católico de Dona Carlota, em comparação ao espírito que estava em geral no mundo naquela época? Certo. Está em estudo, e eu explico o porquê está em estudo. 80% do que há de fontes a respeito de Dona Carlota vem da franco-maçonaria. Por quê? Porque o general, o almirante, que veio escoltando a família real de Portugal para o Brasil, era ele maçom, e ele
ele recomendou a Dona Carlota um certo homem chamado José Presas que ele fosse secretário de Dona Carlota. Então ele foi secretário durante 5, 6 anos de Dona Carlota. Aí a vida foi, ela acabou, cada um seguiu o seu caminho, até então não tinham tido grandes brigas. Mas ele tentou voltar ao governo durante o período miguelista e Dona Carlota disse, eu não posso fazer nada. Fala com meu filho. E o filho claramente não deixou, que esse José Presas também era maçom. E aí o que ele fez? Escreveu o primeiro livro contra a Dona Carlota enquanto ela estava viva. E aí dizendo, essa aqui vivia de baixaria, não sei o quê, um monte de supostas memórias do secretário. E aí, Dona Carlota, tem algumas pessoas que escreveram livros contra ela, como, por exemplo, a Rainha Devassa, Dona Carlota, Os Segredos Ocultos de Dona Carlota, ou seja, existe toda uma mitificação de que ela era uma mulher totalmente louca, maníaca, que tinha vários amantes e tal. Bem, estou dizendo, quem a ataca, em grande parte, é a maçonaria. Agora, eu estou acompanhando os estudos de uma historiadora brasileira, carioca, mas não fluminense, do interior do Rio de Janeiro. Atenção, detalhe importante. A senhora Francisca Nogueira de Azevedo, e ela fala o seguinte, eu li 1000 cartas de Dona Carlota no Brasil, escrevi o meu primeiro livro. Consegui uma bolsa para estudar no arquivo de Madrid, li outras 1000 cartas de Dona Carlota. Não vi uma menção à amante, nada que desse a entender. E essas coisas normalmente vazam. Então, uma pessoa ficar 30 anos, assim, sem nada que dá a entender. E o primeiro que descobriu é o maçom? Que ficou inimigo dela, porque ela, por desavenças políticas. Bem. Mas o maçom não mentiria, né, seu Nassim? Não. Não. Só foi ganhar 50 vezes pela igreja. Exato. Né? Qual o problema? Então, aí você me pergunta, qual era o grau de catolicismo dela? Vocês vejam, se uma senhora teve que ler 2000 cartas para dizer que o que dizem dela parece que não é verdade, para descobrir o que é, nós estamos aí no processo de descobrir. Mas não é tudo isso que dizem, de modo algum. Se for, chega aí e mostra o que é. Se for, mostra aí a prova. Cadê a carta do amante? Então, mas não usa o secretário maçom, não usa os ministros maçom, não usa esse pessoal. Agora, demonizar a mulher por causa disso... Justamente porque era antimaçônica. Isso ninguém tem a menor sombra de dúvida. E o pior crime, ser a mãe de Dom Miguel. Não é? Então, como era o catolicismo dela? A corte de Carlos IV era católica, embora tivesse influência do espírito burguês, se é que podemos dizer, do acordo, não, veja bem, o importante aqui são as artes, essa coisa já afrancesada, existia, mas ela foi formada na doutrina católica e pelos frutos conhecereis. O mais próximo de Dona Carlota era Dom Miguel, não era Dom Pedro I. Dona Carlota nunca jurou uma constituição revolucionária. Então, só por isso ela tinha um apoio do clero miguelista, que era o clero católico. Eu quero ver alguém dizer, padre, que o clero que apoiava o Dom Pedro I ou o Dom Pedro IV era católico. Eu quero ver alguém assinar, botar o nome e falar, não. O Dom Pedro I, o Rafux disse que, nossa, era ultra-católico, o pessoal ultramontano que apoiava o Dom Pedro I. Uma palhaçada. Agora, em Portugal, a coisa se torna assim, muito pior, porque Dom Pedro vai e faz um cisma, isso é uma conversa por outra hora. Mas bem, e aí? Né? Então, Dona Carlota tem politicamente uma contra-revolucionária, religiosamente... Ultramontana, pode-se dizer. No mínimo. Bom, se qualquer um que apoia, se o Rafux diz que qualquer um é ultramontano, então ela era, que isso, Francisco Santo Inácio de Saias, basicamente. Imagina. Mas aí qualquer... Era a nova Isabel. Aí sim. Mas tem mais indícios de que ela tinha piedade do que indícios contrários. É isso que eu posso dizer no momento. Porque eu aqui não faço palpitaria histórica. Eu falo o que eu sei, o que eu estou estudando. É isso. Né? Isso que vocês podem encontrar facilmente na internet. Até me perguntam de vez em quando, Matheus, o que eu posso... Me fala um livro que eu posso ler. Não tem. Se eu soubesse de um, eu estaria escrevendo. Pois é. Se eu soubesse de um, eu estaria escrevendo esse livro. Pois é. Agora, os fatos que eu falei até o momento, eles são, assim, de fato público. Sobretudo a questão pré-vinda de 1808. A abdicação de Bayona, a Guerra das Laranjas e tal. Tudo isso aí, você vai encontrar informações gerais para consolidar esse conhecimento. Na Wikipédia mesmo você vai encontrar muita coisa. Na Wikipédia você vai encontrar fontes, um vídeo, artigo, não sei quem, falando mais a questão factual. A disputa aqui não é tanto de fatos, é mais de interpretação histórica. Agora, eles escondem os fatos para favorecer a interpretação histórica. Então, para você descobrir os fatos, isso aí, qualquer bom livro de história você encontra. Mas você encontrar a saudável interpretação, aí eu não tenho muito para recomendar. Então, aguardem e continuem orações. Bem, tendo em vista tudo isso, o senhor concordaria que o que nós temos de historiografia brasileira em vista dos acontecimentos de Portugal e Espanha é uma visão moderna brasileira, longe dos acontecimentos da época e focando em uma tentativa
de recriar ou refazer uma imagem do Brasil desconectada da Europa, com uma coisa à parte, e, de propósito, de forma deliberada, essas pessoas que são acadêmicos, mas não estão na academia, tentam ou minimizar, ou esconder, ou até mesmo mentir e adulterar aquilo que se passava em Portugal e Espanha para favorecer uma historiografia brasileira. Totalmente, totalmente. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele foi fundado, se eu não me engano, em 1824 ou 25, mas com certeza no reinado de Dom Pedro I, e já com esse nome, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, para documentar o que foi a independência e ali passar a visão histórica de um Brasil sem Portugal. Um Brasil brasileiro. Um Brasil brasileiro. Assim, como é que você vai falar da fundação, da descoberta do Brasil? Ou você vai falar assim, que o Brasil começou com os índios? Não. O romantismo brasileiro fala isso. Olha, mas mesmo a historiografia mais marxista tem que falar da primeira missa, da chegada dos portugueses. Como é que você vai evitar isso? Inclusive, os marxistas muitas vezes são mais honestos historicamente que os liberais. Muitas vezes. Isso é vergonhoso, inclusive. Então. Mas a fonte primária, o primeiro centro de estudos que organizou a historiografia brasileira, foi fundada pelo Império Pedrista. Então, como é que vai fazer uma historiografia completa se ela já é enviesada? Não tem como. Se ela serve justamente para legitimar o Império. E aí tem vários outros problemas. O Adolfo Kaunay, que depois vai fazer uma historiografia, vai favorecer uma coisa mais andradina, influenciar a participação de São Paulo, é uma outra conversa para outro momento. Mas podemos concluir que Dom Miguel puxou a mãe e Dom Pedro puxou o pai. Por assim dizer. Um foi pela Revolução e outro foi pela Contra-Revolução. Exatamente. Bem, Dom João VI não dá para dizer que ele era um revolucionário. Mas de acordo em acordo, aconteceu a Revolução e perdeu a coroa. Exato. Dom Pedro I é a resposta natural. Então, eu plantei um pé de abacate, colhi abacate. Pô. Bem, Revolução e Ralimã começam com R, né? Então, brutal. Dom João VI não queria colher abacate, mas plantou abacateiro. Aí, Dom Pedro I colheu abacate. E nesse nível já chega o reinado dos Pedros. Exato. Ou aquilo que é o pedrismo, que é um termo criado pela escola miguelista brasileira, por assim dizer. Bem, se é complicado já a vinda ou desenrolar, ainda mais. A diferença é que existe um pouco mais de conteúdo sobre isso, porque estamos no Brasil e já se trata de uma coisa do Brasil propriamente. Mas o que aconteceu, padre, é que tanto a escola portuguesa de história tradicional quanto a história... Nunca existiu uma escola tradicional brasileira, digamos a verdade. Por enquanto, atenção. Por enquanto, até o momento, nunca tinha existido. Mas os portugueses tradicionais tentaram restaurar o reinado de Dom Miguel e os brasileiros nunca se importaram com a verdade histórica. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, bem, tentar pensar na história portuguesa, na história lusitana, como a união dos dois reinos que deveria ter se mantido, ninguém faz. A verdade é que, no Brasil, a verdade não existe. Isso. Essa é em Portugal, eles, de algum modo, fazem o acordo. Por quê? A pretensão é o máximo que a pessoa quer. Ou seja, a pretensão dos miguelistas é restaurar um império miguelista, um reino miguelista. Não é mais restaurar a união de Brasil e Portugal. Ou seja, o pressuposto deles é aceitar o reino português com Dom Miguel no poder sem o Império Brasileiro. Afinal, o Império Brasileiro foi reconhecido pelo Dom João VI. Agora, para ser miguelista, como eu diria, para ser mais contra-revolucionário, que os miguelistas têm que dizer: Dom João VI errou, nós vamos ser mais do que eles e deveria estar havendo uma continuação histórica. Que é o que eu defendo, que é o que o padre defende. Que é o natural. Exato. Porque o padre e eu pensamos igual nesse momento. Quem quer a união de Portugal com a Inglaterra e abandonar o Brasil, e em última análise também abandonar a Espanha, não está pensando tradicionalmente. Exatamente. Quem lucra com a desunião de Brasil e Portugal são os inimigos da fé, são os inimigos da cruz de Cristo. E não é à toa que justamente as pessoas que fazem parte de lojas, que não são as americanas, gostam de dizer que Portugal é liberal, Portugal é o anticristo, Portugal é uma desgraça, e que na verdade o Brasil é o último céu, é o oitavo reino dos céus aqui na Terra. Muito interessante como isso funciona. Lá, em Portugal, os miguelistas esqueceram do Brasil. E aqui, os brasileiros esqueceram de onde vieram. É uma triste realidade, não que todos os miguelistas fizeram isso, calma lá também. Muitos miguelistas veem o Brasil com bons olhos, a saber, o bom Brasil, ou seja, o Brasil antes de ser brasileiro. E, infelizmente, não existe essa troca de comunicação entre os tradicionais daqui e os tradicionais de lá. Eu creio que com o tempo isso vai deixar de existir. Com certeza. Com certeza. E aí entra no reino dos Pedros. Isso é